sexto e último episódio dessa série em terras brasileiras. Depois a gente já vai estar lá em Chicago. Vamos lá, vem com a gente. E aí pessoal, estamos aqui de volta. Enquanto semana passada a gente trouxe aqui no vídeo as diferenças do ciclo, mais na questão dos planejamentos, dos treinos, alguma coisa de nutrição, hoje o que eu vou fazer é trazer algumas comparações da execução do ciclo. A gente analisar quais foram as diferenças na execução com relação a Porto Alegre comparado com Chicago. Vou começar falando um pouquinho do volume e para trazer essa estatística eu quero trazer dois números aqui. Um é o volume total, que no caso de Porto Alegre a gente teve por volta de 750 km, isso considerando as 11 semanas do específico e excluindo a 12ª, que é a semana pré-maratona. Porto Alegre, 750 km no total, enquanto Chicago próximo a 770. Acréscimo pequeno, coisa de 2,5% só, não diria nem que teve algo que foi substancial esse aumento do volume. Outro fator ainda relacionado ao volume que eu quero trazer é a semana de maior volume. Nos dois casos a gente beirou ali, ficou por volta dos 80 km, embora elas tenham acontecido em momentos diferentes do ciclo, nenhum dos dois casos eu passei dessa quilometragem numa semana. Um segundo ponto que eu quero trazer aqui é com relação ao treino mais longo. Enquanto em Porto Alegre, o treino mais longo, tanto de tempo quanto de distância, foi um de 35 km, feito 3 semanas antes da prova, que durou por volta de 2 horas e 28 minutos. Nesse treino, o objetivo era fazer os 35 km no ritmo pretendido de prova, o que acabou saindo aí um treino para 4,14 por quilômetro. Agora para Chicago, o treino mais longo foi um treino de 38, vocês acompanharam algumas semanas atrás, onde a gente tinha 6 km rodado leve e 32 km num ritmo mais lento do que o ritmo pretendido na prova. Com isso, a gente teve um treino que bateu aí 2 horas e 48 de duração total, porém a ideia era ter um cansaço menor, vamos dizer assim, sentir menos o treino, ter possibilidade de estar mais bem recuperado e mais inteiro para o dia da prova. Além disso, a gente já não via mais a necessidade de fazer um treino tão longo no ritmo de prova. Com o aumento da experiência com outras maratonas, a gente viu que isso talvez, nesse caso, iria trazer esse cansaço, sentir mais esse treino e não traria benefícios, diferentemente de Porto Alegre, onde o treino que trouxesse confiança e trouxesse assim, um treino mental fosse mais importante, inclusive, do que só uma questão física. Falando agora de uma categoria de treino que é extremamente importante para longa distância, que são os treinos de limiar, a gente também consegue ver algumas diferenças. Enquanto lá na época de Porto Alegre eu rodava os limiares na casa dos 3,52, 3,55 e fazia estímulos mais longos, estímulos de 8 km, às vezes 10 km sem nenhuma pausa, agora em Chicago a velocidade do limiar aumentou, eu estava rodando ali para perto de 3,45, 3,47 por quilômetro, porém os estímulos eram mais curtos, a gente chegou a fazer no máximo estímulos de 5.000 metros, embora a gente fizesse 10.000 metros no treino, eram 2 de 5.000 com um intervalo entre eles. Além disso, nos treinos de Porto Alegre, mesmo nos treinos de limiar, era mais frequente a gente ver aquele último quilômetro feito com força total, quase como um treininho de VO2 ali escondido no treino de limiar. Agora para Chicago a gente fez isso com bem menos frequência. A gente já tinha uma velocidade muito bem construída, então a gente não precisava ficar dando essa lembrança pro corpo dos estímulos de VO2. Então enquanto lá em Porto Alegre a gente fazia aqueles 1.000 metros para 3,25, 3,26 com uma certa frequência no final dos treinos de limiar, agora em Chicago isso aconteceu poucas vezes. E como o corpo vinha respondendo bem, mesmo nas poucas vezes que esse estímulo acontecia, tava conseguindo rodar aí para 3,22, 3,23, até um 3,18, a gente não precisou colocar isso todas as semanas, a velocidade estava bem construída, então o foco foi trabalhar efetivamente no limiar nesses treinos. Por fim, eu queria fazer uma comparação do treino de 30 km dos dois ciclos. Acho que esse treino foi importante nos dois casos. Tanto para Chicago quanto para Porto Alegre, esse treino aconteceu por volta de 5, 6 semanas antes da prova. Lá em Porto Alegre foi o primeiro treino longo mesmo, ritmado que eu fiz. Foi um treino de 30 km, onde eu consegui rodar para 4,14 e a ideia ali era tentar enxergar se realmente buscar esse 3 horas baixo era possível, além do que trazer bastante confiança, porque seria a primeira vez que eu rodaria 30 km nesse ritmo. E esse treino acabou dando certo naquela vez e foi o que me permitiu depois fazer o de 35. Então foi um treino chave, foi muito importante, questão principalmente mental. Agora no ciclo de Chicago, esse treino aconteceu também 6 semanas antes da prova e foi a corrida da Run the Bridge que eu fiz lá em São Paulo. Eram 30 km de prova, sabia-se que os últimos 4 km eram os quilômetros mais duros devido à altimetria acumulada e a ideia era tentar rodar em ritmo de prova ou até um pouquinho mais forte caso quisesse, pelo menos até o 25 e depois viu o que sobrava. E mais uma vez, saiu um treino muito bem encaixado, um treino bom, que me deu bastante confiança para continuar no ciclo. Ali eu passei o 25 por volta de 4,6 por quilômetro e acabei fechando a prova com 4,09. Como eu falei, os últimos quilômetros são quilômetros mais duros, onde dificilmente a gente consegue segurar o ritmo por causa do cansaço e aí, obviamente, aliada ia subir 4 vezes a ponte nesses últimos
últimos quilômetros. Foi também um treino bastante importante e coincidentemente aconteceu aí por volta de 6 semanas antes da prova. Então você vê que esse treininho de 30, que a gente busca o ritmo de prova, foi extremamente importante em Porto Alegre e a gente repetiu agora em Chicago. Na minha concepção, essas são as principais diferenças dos ciclos. Eu consigo ver um pouquinho mais de velocidade efetivamente aqui e, claro, uma confiança também um pouco maior. Vi que já foi possível, já entreguei um 3 horas, agora eu tô rodando mais forte, tô conseguindo terminar os treinos em uma condição física melhor, então sim, estou confiante, tô acreditando que vai dar pra gente buscar esse sub 3 lá em Chicago. Finalzinho de treino do sábado, finalzinho da semana, por aqui foi mais 23 km. Antes de falar da semana de treino, vou lembrar você, curte, compartilha, segue a gente aqui, segue no Instagram, seja mesmo se possível, beleza? Falar aqui rapidinho da semana de treinos, semaninha que teve, além das rodagens já habituais, a gente teve um limiar na terça, 2 de 5.000, saindo cada vez mais fácil e controlado, como é o esperado nesse final de ciclo. E hoje, sábado agora, treino muito bom, muito interessante. A ideia do treino era o seguinte: 1 km solto, levinho, só aquecendo, e aí 7 blocos de 3 km, com o objetivo de ritmo de prova, porém, sem olhar no relógio. Só podia fazer o controle e olhar no relógio, o ritmo, a cada 3 km, a cada passagem dos blocos. Então passava o bloco, olhava, via quanto tinha fechado e fazia um eventual ajuste. O que era a ideia? Chicago tem um problema no começo da prova, que o GPS não pega muito bem, tem vários erros, vários problemas com o GPS, por causa da quantidade de prédios ali no centro da cidade. Não dá para se guiar muito pelo GPS. A ideia hoje era tentar encontrar o ritmo de prova, naturalmente, vamos dizer assim. O ajuste a cada 3 km era uma simulação, como se a gente estivesse passando, por exemplo, na placa das milhas, né? A milha eu sei que é 1.6, mas o que eu quero dizer é ir fazendo esses ajustes conforme você tivesse uma marcação. Aqui a gente escolheu 3 km para fazer esses ajustes, embora fosse obviamente aqui no GPS, lá vai ser nas placas de milha, mas é para fazer essa equivalência. E aí o treino foi bom, o primeiro bloco saiu um pouquinho errado, saiu acima de 4,20 o ritmo, depois fazendo os ajustes, conseguindo encontrar aí 4,12, 4,9, teve um 4,6, 4,8, ficou nessa faixa, então consegui encontrar um ritmo constante da prova, e esse era o grande objetivo do treino, era conseguir encaixar essa percepção de esforço naturalmente num ritmo pretendido na prova. Treino interessante, treino muito mais de controle e de mental do que de físico, pra dizer a verdade, né? Uma passagem de meia, uma semana antes do ritmo de prova, é um treino fisicamente tranquilo de fazer, mas que mentalmente ensina muito, muito bom pra percepção de esforço. É isso, fechamos mais uma semaninha de treinos, agora é terminar de arrumar as coisas, colocar dentro da mala, que logo no começo da semana que vem já vamos partir já pra Chicago na terça-feira. E para fechar aqui o nosso vídeo da semana, arrumação da mala, então coisas já sendo arrumadas, separado aqui material de prova, essa é a roupa para prova, também aqui que vai comigo na mala de mão, o tênis da prova e suplementação. Então eu me monto 2 pacotinhos, todos os géis que eu vou usar na prova, um repeteco dos géis que eu vou usar na prova, que um vai na mala despachada, um vai na mala de mão, caso alguém encane, tem que jogar fora, alguma coisa do tipo, tem sempre o backup, o BT que eu vou levar para prova, as 2 garrafinhas que vão ficar por lá, aqui eu tô levando uma dose extra, caso aconteça alguma coisa isso aqui, os biquinhos, e é isso. Semana e episódio encerrado. Agora a próxima vez que eu voltar aqui, a gente vai estar lá em Chicago. Valeu, pessoal, até o próximo. Tchau!